Abra sua Bíblia em Tessalonicenses, no capítulo 2. Eu acho que tem que acender a luz, né? Eu acho, né? Mas não sei se tem. Senão vocês não vão enxergar. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Pastor Marcos, faz favor para mim. Obrigado. Se conseguimos ler aqui, deixa eu ler na NAA para vocês. Para ficar mais fácil de entendimento, tá bom? Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 em diante. O que tem a ver isso que nós vamos falar hoje aqui? Tem tudo a ver com a gente, com o tempo histórico em que estamos vivendo. Diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover, ou seja, que você não se deixe levar facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Então, naquela época, eles estavam já preocupados que haviam alguns falsos profetas dizendo assim: Jesus já veio, já chegou. Não, Jesus, Ele voltará. Jesus vai voltar, mas não aconteceu naqueles dias. Então, quando a gente vê aqui que ele está dizendo assim, que a vinda do Senhor é algo que acontecerá, a gente viu ali pelo vídeo, né? Então, as pessoas acham assim, que porque o clima está alterado, é porque o homem está destruindo. Sim, tem a parcela do homem também, mas isso tudo, gente, são os sinais da vinda do Senhor. E não adianta a gente achar que Ele não vai voltar, que vai. Então, se o Senhor não voltar para nós, no sentido de que na nossa vida aqui na terra, que Ele está bem próximo de voltar, mas talvez, quando você bater com as 10 lá, que você morrer, para onde irá a sua alma? A gente tem que pensar nisso, sabe? Nós temos que pensar a respeito da nossa salvação. Não dá para a gente brincar. Você já notou que os dias estão bem acelerados? Que você levanta cedo, vai dormir tarde e ainda fica coisa para fazer para outro dia. E nunca você vence todas as coisas do seu dia. Parece que acelerou o tempo. Você não consegue mais controlar o seu dia. Então, Jesus, Ele está dizendo aqui, né, o apóstolo Paulo está falando aqui, olha o que ele vai dizer aqui na sequência: ninguém de modo nenhum, no verso 3, os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que é apostasia? Quer dizer apostatar da fé. Sabe o que é apostatar da fé? É você largar as coisas de Deus. São aquelas pessoas que talvez você conhece, que um dia estiveram muito na fé, que subiam os montes, que ganhavam almas para Jesus, que nada era impossível para eles. Pessoas apaixonadas por Cristo, pela obra dele, pela casa dele. Pessoas apaixonadas em fazer a obra, e aí foram desanimando, foram o quê? Deixando as coisas de Deus de lado.
isso chama-se apostasia. Começaram a deixar as coisas de Deus e trocando pelas coisas do mundo. Então, eu e você temos uma responsabilidade com a nossa fé, em vigiar a nossa vida, vigiar a nossa casa, vigiar obrigado, pastor. Vigiar principalmente a nossa fé, o que é que nós temos feito da nossa fé. Olha só, então diz assim que ninguém de modo nenhum os engane, pois isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Quem é esse homem da iniquidade? Quem? O anticristo. Tem nada a ver com o diabo já anda aí, já falei para vocês. Então, é o anticristo. E quem é esse anticristo? O espírito dele já está na terra. O anticristo será um líder mundial. Será uma pessoa que vai tentar unir as nações num único objetivo, de trazer paz na terra. Gente, é impossível isso acontecer. Vocês viram lá em Israel, lá no Líbano, né? Tentaram fazer um cessar-fogo lá, mas já foi bomba para todo lado. Por que isso? Porque não tem como ter paz entre os homens, sabe por quê? Quando a gente fala entre os homens lá do mundo, porque a natureza do homem é a natureza caída, do pecado de Adão, é a natureza do orgulhoso, daquele que é egoísta, daquele que só pensa em si mesmo. Essa é a natureza do homem. Quando eu falo homem, eu falo mulher também, tá? A gente diz do homem no sentido assim que são todos, é a natureza humana. Então, quando a gente vê aqui que Paulo está falando que vai se manifestar então esse homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Essa pessoa vai querer sentar lá. Então, gente, entenda uma coisa. Esse homem, esse anticristo, o espírito dele já está na terra. Você está entendendo que os sinais que estão acontecendo é porque esta profecia, ela está se cumprindo já nos dias de hoje? Esses sinais são já a amostra de que o anticristo já está na terra? E ele vai governar no sentido de unir as nações. É como se fosse lá um presidente da ONU. Mas entenda uma coisa, mesmo sendo lá o da ONU, a ONU hoje tá caída, né? Hoje ninguém dá mais valor para aquele negócio lá. Mas era como se fosse a Organização das Nações Unidas, a ONU, tentando ajuntar todos. E uma pessoa que está comandando ali. Só que ele não governará sozinho. Ele terá que ter o falso profeta do lado dele, ou seja, um líder religioso ao lado dele. Pastor, o que isso muda na minha vida? O que eu tenho a ver com isso? Que nem diz o Kiko. O que eu tenho com isso? Se você é de Deus, você tem tudo a ver com isso. Porque se a gente quiser viver uma vida bagunçada aí, achando que Jesus não está às portas, não está voltando, então eu realmente não tenho nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com o céu, eu não tenho nada a ver com salvação, eu não tenho nada a ver com a eternidade lá com Cristo, amém? Cutuca seu irmão aí que ele está dormindo, cutuca aí, para que ele acorde no mundo espiritual. Porque se você está bagunçando na sua fé, achando que está tudo certo, e que aí, se Jesus voltar, olha só, você vai ter mais uma chance. Sabe qual que é a sua chance? Jesus volta, leva a sua igreja, quem ficar aqui na terra
Vai ficar, vai ter uma segunda chance. Amém? Ah, pastor, que legal, vou ter mais uma chance. Vai nessa, para você ver o que vai dar. Quer ver? Olha só. Vocês não lembram o que costumava lhes dizer estas coisas? Quando eu costumava lhes dizer estas coisas? Quando ainda estava com vocês? E agora, vocês sabem que o que o detém, para que ele seja revelado ao seu tempo. Agora, olha aqui, eu vou ler na minha versão. Diz assim: pois já o mistério da injustiça, no verso 7 lá, agora, o mistério da injustiça opera. Somente há um que o detém, e até que seja afastado. Olha só, então, veja bem, quem que está detendo Jesus? É isso que você tem que entender. Quem está detendo Jesus de vir à terra? Quem está detendo Jesus de vir à terra? O Espírito Santo. Por quê? Como que é isso que o Espírito Santo está detendo Jesus de vir à terra? Você sabia que você veio hoje aqui? Você não veio com as suas pernas? Por mais que você ache que você pegou o ônibus, o Uber, veio com o seu carro. Não, quem te trouxe aqui foi o Espírito Santo. O Espírito Santo é que te trouxe aqui. Ele que está detendo Jesus de voltar. Por quê? Porque é o Espírito Santo, como está em João, que convence o homem. É ele que convence você. É ele que convence seus pais, que estão talvez até desviados lá. Você pode até pregar para ele, você pode levar para a célula, mas se o Espírito Santo não convencer esta pessoa, ela não vai se entregar para Jesus, não vai reconciliar com Jesus, vai ficar lá no inferno, vai ficar nas baladas, vai ficar na bebedeira, nas drogas, vai ficar lá no mundo, porque é gostoso, o mundo é bom. Eu não nasci no berço cristão não, evangélico, então eu sei como é bom. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado. Qual o pecado? De não reconhecer Jesus como Senhor. Da justiça, do Senhor fazer justiça, de justificar-nos diante de Deus, de nos lavar com o seu sangue, e do juízo de Deus que virá sobre toda a impunidade nesse mundo. Então, aquele que o detém, como está escrito aqui no verso 7, né? Ele está detendo Jesus. Você precisa entender isso, para você não ficar vivendo uma vida bagunçada, que nem muitas vezes a gente vê as pessoas vivendo uma vida, sabe, uma vida dupla, uma vida com a máscara. Diante de Deus não tem como você usar máscara, diante das pessoas sim. Então entenda que ele está falando aqui, que aquele que o detém é o Espírito Santo que está detendo, no sentido assim, de que Jesus mais um pouco, Jesus, deixa eu convencer mais um, deixa eu convencer mais um, deixa eu fazer com que ele caia nele, caia em si, saia desse mundo de pecado que ele está vivendo, deixa eu convencer mais um, Jesus. Então ele está o quê? Detendo Jesus. Segura as pontas, Jesus, segura aí, ainda não vem, porque quero te dizer uma coisa para você, isso é muito forte. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, o versículo 11, diz assim: então vi o grande trono branco. Apocalipse 20, 11. Então vi o grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. Quem é que estava sentado nesse trono branco? Quem é que vai estar assentado? Porque aqui o João está vendo algo lá no futuro. Quem é? Jesus. Jesus agora, ele está assim, a graça do Senhor Jesus,
A graça do Senhor, não é isso que o apóstolo Paulo falava no final das suas orações? O grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, e agora e para todos sempre. Amém. Então a graça do Senhor Jesus hoje está aqui te convencendo para você sair dessa vida de pecado. Aleluia. Hoje o Senhor Jesus está aqui, né? Morreu como um cordeiro. Morreu como um cordeiro. Mas vai se assentar no trono como juiz. E aí, a partir desse momento, acabou a brincadeira. Acabou a festa da gente. Acabou a festa das pessoas lá fora. Acabou a festa da injustiça, daqueles que se acham grandes. Olha só o que vai dizer aqui. Então da presença dele fugiram os céus e a terra, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos. Ué, grande o que é? Um homem grande igual o pastor Marcos? Um pequenininho, que nem o Cleverson aqui da igreja? Não, ele está dizendo o seguinte: aquele que tem autoridade, aquele que é grande, os ministros do Brasil, aqueles que mandam soltar e mandam prender, os pequenos, ele está se referindo àquele que é uma pessoa mais humilde, mais simples, mas que também rejeitou o Senhor Jesus. Porque colocar a pessoa só porque ela tem uma classe social que não está privilegiada, mas se ela rejeitar o Senhor Jesus, não interessa para ele. Ah, coitadinho, é pobre, merece uma cesta básica. Não tem nada a ver com isso, entendeu? É porque a pessoa tem o direito e a responsabilidade da sua vida de aceitar Jesus ou não. Aí ele está dizendo assim: eu vi grandes mortos, grandes e pequenos mortos, porque morto espiritualmente, não tem mais salvação aí nesta parte aqui. Quando Jesus se assenta no trono, já é para julgar as nações. Não tem mais nada a ver com a gente, com a igreja, com aquele que é salvo. Aquele que é salvo já está com o Senhor, já está com o Senhor no paraíso, amém, gente? Isso aqui tem a ver com as pessoas que não temeram a Deus, que rejeitaram Jesus, que não aceitaram vir para a igreja ou para a célula, ou não aceitaram nem sua oração. Não aceitaram. Não aceitaram o seu convite, não aceitaram, porque eles acharam assim: isso aí é um paspalhão, é um bobalhão, isso aí é um Bíblia, isso é um crente idiota, estúpido, que fica dando dinheiro para o pastor. É isso que eles pensam de você, gente. Isso não quer dizer que você vai perder a sua fé ou o seu desejo de levar a mensagem aos perdidos, amém? Você tem que saber quem você é no reino de Deus. Então, quando a gente vê aqui que grandes e pequenos vão ter que aparecer diante do Senhor lá, e ele diz assim: diante, olha só, grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Então, que livros são esses? O livro que você está escrevendo da sua vida. Se um dia você não quiser voltar para o Senhor, se um dia se você que está aqui apostatar da fé, já era. Já era, porque vai abrir livros lá. Olha aqui, ó, lá tal dia você caiu e nunca mais voltou. Ou você pisou lá na igreja um dia e depois sumiu-se. E eu não estou pregando só para vocês aqui, porque tem gente me vendo na internet lá. E é para você que está me assistindo lá, daquela câmera lá em cima. Brinca com a sua fé. Sexta-feira é o dia da salvação aqui nessa casa, amém? Tudo bem que temos domingo também, que é do Senhor. Domingo é dos filhos de Deus. É daqueles que vêm prestar culto a Deus. Hoje aqui é para chacoalhar a gente e chacoalhar quem está em casa lá. E diz assim, abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. Que livro é esse da vida? É aquele que você todo dia está lá dobrando o seu joelho: Senhor, me salva. Senhor, me perdoa os meus pecados. Aí você vai dizer assim: não, mas eu já estou perdoado, eu não preciso mais pedir perdão. Para que essa história de toda hora está pedindo perdão? Para que toda hora
essa papagaiada aí de pedir perdão, para que esse negócio? Pois é, gente. Mas, quando a gente vê o apóstolo, esse mesmo João que escreveu o Apocalipse, né, esse mesmo, ele vai dizer assim, olha só, lá em 1 João, ele vai dizer assim, no capítulo 1, ele diz assim: mas se andarmos na luz, como na luz ele andou, nós temos comunhão uns com os outros, e diz assim, vamos lá? Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ele diz assim: mas se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos, e não a verdade em nós. Por isso eu e você, todos os dias temos que dobrar nosso joelho e dizer ao Senhor: sonda meu coração, sonda aqui dentro e me mostra se eu estou fazendo alguma coisa que o Senhor não se agrada. Não, eu já estou salvo e não sei o quê. Não, então rasga 1 João 1,7 da sua Bíblia. Eu e você, mesmo sendo de Deus, a gente precisa fazer uma revisão, né? Que nem se faz revisão para viajar com o seu carro. Você tem que fazer uma revisão todo dia da sua alma, da sua vida com Deus. Não dá para viver uma vida bagunçada, não. E aí diz assim lá, em Apocalipse, continuando, ele diz assim: eu vi os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Os livros, não é do da vida, os livros. Segundo as suas obras, o mar entregou os mortos e o que neles havia, e a morte e o além deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Agora, o que tem a ver isso comigo e contigo? Eu não sei se você sabia, mas existe um céu que você vê, que é o primeiro céu. O segundo céu é o céu das estrelas e do cosmos, que a gente não consegue enxergar olho nu, precisa ter um telescópio lá. E existe o terceiro céu, que é o que Paulo falou, que ele esteve lá, que é o paraíso, amém, gente? Que é onde nós vamos. Está decretado isso no mundo espiritual, para os servos de Deus, que nós vamos estar lá com o Senhor. E como que fica o outro lado? O outro lado, eu poderia discorrer sobre Hades, Seol, Sheol, mas não vou falar sobre isso. Vou dizer o seguinte: existe o inferno. Quem morre sem salvação já vai para lá e fica aguardando a ressurreição diante desse trono branco que Jesus está falando aqui, através do apóstolo João. As pessoas que morreram sem salvação, nesse momento, já estão passando por tormentos lá, gente. Eu não sei se você tem uma noção disso. Pessoas que nós caminhamos com elas, pessoas que nós já levamos o Evangelho, pessoas que nós levamos para os encontros com Deus, desde o início da igrejinha pequenininha lá, e que viraram as costas para o Senhor. Se elas morrerem hoje, elas vão para esse lugar chamado de inferno. E elas vão ficar aguardando a ressurreição, quando Jesus voltar, no final lá da segunda vinda dele. Não é nessa agora que ele vai voltar, mas lá numa segunda etapa, depois da grande tribulação, depois do milênio, o Senhor vai voltar com todo o seu povo em glória para julgar esta terra. Os 12 apóstolos vão sentar em 12 tronos junto com Jesus para julgar essas pessoas. Eu até quero crer que vai sobrar um cantinho para nós estar julgando essa galera. Isso tudo que eu estou falando é um curso que a gente ministra aqui. O ano que vem eu vou estar dando. Entenda uma coisa: sua vida é especial para Deus. Não jogue ela no lixo por um momento de prazer. Não jogue sua alma, sua salvação fora, por um custo
que você não tem condições nenhuma de pagar. Você não tem como pagar o que Jesus fez por você. E muita gente, muitas pessoas estão jogando fora a sua salvação, trocando por um prato de lentilha, ou seja, por uma noite de prostituição com o diabo. Então não faça isso. Quando a gente vê aqui essa parte, né? Quando ele fala assim, que a morte e o inferno, então aquele que morreu sem salvação já está no inferno. Tem a segunda chance, pastor, tem um purgatório, tem um negócio para a gente reencarnar. Isso tudo é mentira. Isso não está na Bíblia. Não se iluda com essas coisas, doutrina dos homens, heresias, falsos profetas. E aí quando a gente vê então essa passagem, a gente vê o seguinte, que todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado então agora numa parte que não terá realmente mais nenhum acesso nem a Deus, nem a presença dele, que é o lago de fogo, aonde vai todas as pessoas, ou melhor, aonde vão todas as pessoas que rejeitaram Jesus, que viveram uma vida bagunçada aqui nesta terra, que deixaram e que crucificaram, como está escrito lá em Hebreus 4, crucificaram Jesus pela segunda vez, desprezaram o seu sacrifício na cruz por eles. Então o que cabe a eles? Não só o inferno, que é como se fosse, como já dei aqui um exemplo, né? Quando uma pessoa vai presa, ela vai primeiro para uma delegacia, e depois que ela é condenada pelo juiz, ela vai então para um presídio. O lago de fogo é esse, só que a pessoa nunca mais sai de lá, e ela vai ficar na eternidade sendo atormentada ali, pelas lembranças que teve, pelas oportunidades que essa pessoa teve aqui na terra, de voltar para Jesus, de reconciliar com Ele, ou de entregar a sua vida ao Senhor, e largar a vida de pecados. Quem está entendendo essa palavra aqui de hoje? Fique de pé então na presença de Deus. Se eu não conseguir transmitir para você, com certeza o Espírito Santo vai transmitir para você hoje. Coloca o lugar lá para mim, filho. Se você quer hoje essa reconciliação com o Senhor, ou então se arrepender dos seus pecados, ou entregar a vida a Ele, vem aqui à frente. Eu acho que tem um testemunho aqui que é do... Tem, né? Testemunho. Coloca o testemunho lá para nós que tem, por favor. Vamos ver lá. Olá, eu sou o servo Jonathan. Sou casado e aliançado com a Érica. Eu tenho 3 filhos. O Lucas de 12 anos, a Eloá de 5 e o Daniel de 1 ano. Bom, minha vida era totalmente destruída. Eu achava que conhecia Jesus também e não conhecia. Meu casamento, até eu receber um convite para conhecer a Igreja Aliança. Foi em 2021, a minha irmã conheceu a igreja através de uma célula. Ela viu fotos no Facebook e viu que a família daquela pessoa estava tudo na igreja e conhecia e sabia o testemunho deles, e ela fez um convite para nós vir conhecer a igreja. E quando eu cheguei próximo ao altar, num apelo, eu senti um fogo tão forte do Senhor e eu decidi mudar realmente, restaurar minha família. Eu decidi realmente se entregar para o Senhor. O cuidado. A diferença aqui da igreja foi o amor, o cuidado, o discipulado 1 a 1. Foi através da célula, comecei a frequentar a célula e as pessoas começaram a amar de uma forma aonde que eu tinha um problema com rejeição e não sabia. Por isso que eu fui para o lado das drogas, eu fui pro lado da bebida, porque eu tentava preencher um vazio dentro de mim que eu não entendia. Então eu queria preencher aquilo através da droga, através da bebida, através da prostituição, e nunca saciava, até eu vim para a Igreja da Aliança e senti esse amor através das pessoas, do cuidado, do discipulado, aonde que foi preenchendo tudo aquilo que eu achava que o mundo me dava. Foi uma coisa maravilhosa, aonde que restaurou meu casamento, restaurou a minha família, e aonde eu tinha
um problema, um vazio dentro de mim, onde que Deus preencheu, que foi maravilhoso. Fui curado. Através dessa célula eu aprendi a amar. Hoje eu tenho uma célula onde que eu amo muito. Fazem 2 anos já que eu tenho a célula, né? Que é a célula Oliveira Verdadeira. Eu tenho paixão pelas pessoas que vão lá. Eu, assim, todo o amor, todo o carinho que eu recebi, hoje eu passo, porque esse amor que eu procurava é o amor de Jesus que me preencheu. Você que acha que não tem mais solução para a tua vida, você que acha que não tem mais jeito, porque um dia eu achei que não tinha mais jeito, as pessoas também olhavam para mim e falavam, ó, esse não tem mais jeito, mas eu vim aqui para a Igreja Aliança, aonde que as pessoas acreditaram em mim, oraram pela minha vida, jejuaram, pagaram um preço por mim, e hoje meu casamento é restaurado, eu tenho uma paz na minha família, eu tenho sim meus filhos maravilhosos na presença do Senhor, eu vejo a minha filha louvando ao Senhor de 5 anos de idade, o meu filho de 1 ano erguendo a mão e louvando ao Senhor. Isso é maravilhoso. Você que acha que não tem solução à tua família, venha fazer uma visita aqui na Igreja da Aliança. Amém, aplauda Jesus. Ali o servo de Deus, ó. Ali, glória a Deus, que maravilha poder estar na família de Deus, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vai com essa paz aí do Senhor. Até domingo, até amanhã lá em Araucária.